Alô pessoal, mais um vídeo aqui no canal Vini Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que treinou nesse sábado, visando ao duelo com o Botafogo na próxima quarta-feira pelo Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Botafogo será o primeiro de uma sequência aí muito importante para o rubro-negro nessa segunda quinzena de outubro. Porém, a boa notícia é que o Felipe Luiz tem à disposição todos os jogadores e a gente vai trazer informações do treino de hoje. Será que Pulgar treinou novamente com os demais atletas? Vamos falar também sobre o STJD. Pois é, tá em cima do Flamengo e pode punir José Boto e mais 2 jogadores do Flamengo. Tem também ex-dirigente do Flamengo fazendo fortes críticas ao Wallace Yan. Só um spoilerzinho para vocês. Esse ex-dirigente disse que o Wallace Yan se acha o super-homem. Rapaz, olha, e teve também uma conversa do BAP, presidente do Flamengo, com o presidente da CBF por telefone. Nós descobrimos isso e vamos trazer essa informação aqui para vocês no canal Vini Casagrande também. Vamos para as informações, galera? É o seguinte, vou começar com essa do STJD querendo punir José Boto e 2 jogadores do Flamengo. A Procuradoria do STJD denunciou o trio do Flamengo, José Boto, Wallace Yan e Danilo. José Boto foi denunciado por ofensa à honra. Caso seja condenado, o diretor de futebol pode pegar a punição de 15 a 90 dias de suspensão. Mas ele é dirigente, não entra em campo. Pois é, mas aí ele não vai poder acompanhar a delegação no estádio durante essa suspensão. O Wallace Yan, denunciado por agressão a Gilberto, lateral do Bahia. A punição varia de 4 a 12 jogos de suspensão. A Procuradoria interpretou o lance de uma forma mais grave do que a maneira que a arbitragem entendeu. Além disso, o atacante vai ser julgado por reclamações com a arbitragem e pode levar uma punição mais pesada ainda. Danilo, denunciado por jogada violenta no lance em que foi expulso aos 13 minutos do primeiro tempo. Olha, sendo bem sincero, acho que o José Boto pode pegar uma multa ou até mesmo uma suspensão de alguns dias. O Wallace Yan, ele procurou e muito essa confusão toda, muito. E se for punido, não vai fazer a menor falta ao time do Flamengo atualmente. Sejamos francos, é bom que ele pegue um tempinho para esparecer um pouco a mente dele. E o Danilo, denunciado por jogada violenta, não vai pegar nada. Assim, não vai pegar nada, de verdade. Foi uma falta, entre aspas, comum que acontece em vários jogos, mas não teve maldade, muito pelo contrário, o Danilo não é um jogador violento, o histórico dele ajuda muito. Então, tá aí as informações. Alô, STJD, vocês estão em cima do Flamengo, hein? Rapaz, vamos falar sobre a atividade desse sábado. Pulgar treinando normalmente, jogador que não entra em campo desde o Mundial de Clubes, está à disposição do técnico Felipe Luiz, o que não quer dizer que ele vai ser relacionado para o jogo contra o Botafogo por ser uma grama sintética. Fica essa incógnita, essa dúvida. Eu, se eu fosse jogador, eu ia pedir para ser relacionado. O cara não deve aguentar mais ficar em casa. Então, vai para o jogo, seja relacionado, nem que seja cortado em cima da hora e não fica no banco de reservas, mas pelo menos vai sentir o clima novamente de um jogo, que eu tenho certeza que ele está sentindo falta disso. Outra novidade lá no NIM foi que Rossi recebeu o prêmio de goleiro do mês do Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu novamente essa premiação, de fato, vem agarrando muito, deu algumas bobeadas aí, não lembro qual foi o jogo, se eu não me engano, contra o Vasco, ele saiu errado, mas enfim, foi eleito o goleiro do mês no Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Paredão Rubro-Negro. Vamos lá, é o seguinte, agora é um assunto sério, galera, porque um ex-dirigente do Flamengo criticou o Wallace Yan de maneira, eu considero maneira bem pesada, bem forte, tá? Ontem no Maracanã, sexta-feira, teve um evento, um amistoso, inclusive Romário fazendo golaços, o que é normal, e vários ex-jogadores estavam por lá, Júlio César, Jorginho, que hoje em dia é técnico, ou era técnico, enfim, deve estar desempregado. Vários personagens estiveram por lá. Um deles é o Gilberto, aquele lateral que já jogou no Flamengo, inclusive jogou também na seleção brasileira. Ele, até meses atrás, era dirigente do Flamengo, ele era coordenador da categoria de base do Flamengo, ou seja, acompanhou vários jogadores durante esse período em que trabalhou lá no Flamengo. E ele, na zona mista, foi questionado pelo Gabriel Orffan, jornalista, sobre o Wallace Yan, jogador que ele viu de perto nos tempos de categoria de base. E a declaração dele, gente, assim, me chamou muita atenção, porque ele foi muito sincero. Eu, de fato, não esperava uma declaração dessa. Ele disse:
O Wallace é um bom menino. Com essa idade é normal querer ouvir pouco. Também tive 18 anos e ouvia pouco. Não foi por falta de aviso, as polêmicas em relação ao comportamento. Fui coordenador técnico do Flamengo durante 4 anos e tive muito tempo com o Wallace. Tinha carinho grande por ele, conversava. O que o mentor vai fazer agora, todo mundo já fez com ele. É ele saber ouvir e interpretar no dia a dia. Não adianta nada contratar mentor e ele não querer colocar o que foi dito. Entender o que está sendo passado. Tem muito talento, sempre foi falado para ele. O comportamental sempre foi falado. Ele é jovem, acha que pode tudo, acha que é o super-homem que não vai interferir na vida, na parte técnica. Mas é um bom menino, com um coração enorme. Ele viu que a coisa é diferente do que pensava e está tentando transformar isso, contratando uma pessoa para o quesito mental. Espero que consiga dar alegrias à torcida do Flamengo. Finalizou Gilberto. Gente, acha que é o super-homem? Foi uma declaração extremamente forte. E sobre essa questão que ele cita aí de contratar um mental coach, gente, olha só, eu não sou contra nada. A mental coach, porque tem gente que fala que contratar um mental coach é errado, porque deveria contratar um psicólogo. Cada um sabe o que é melhor para si. Agora, hoje, sábado, eu até postei isso nas minhas redes sociais, o assessor de imprensa do mental coach me procurou para fazer uma matéria. Eu até questionei, matéria com ela assim, faço, beleza. Não, é com mental coach. Não faço. E assim, e eu expliquei o porquê no meu post. Botei, tudo bem o jogador procurar um mental coach, cada um sabe o que é melhor. Agora, o mental coach ter assessor de imprensa para procurar jornalistas, para sugerir entrevista com o mental coach, para falar sobre os trabalhos, com um jogador do Flamengo e outro jogador que é ex-atleta do Botafogo e atualmente na seleção brasileira, eu já acho demais. Parece que o tal mental coach quer aparecer mais do que os próprios jogadores. Eu acho uma exposição totalmente desnecessária. Vou dar um exemplo. Eu faço terapia com uma psicóloga. Eu, como um cliente dela, jamais iria gostar de vê-la querendo aparecer na mídia, querendo chamar a atenção e falar sobre o trabalho que é feito comigo. Assim, eu não vejo a menor necessidade. Tudo bem, o Alacian pode saber, o Luiz Henrique, que é o ex-jogador também no Botafogo, também pode saber, não está nem aí, mas eu particularmente não acho correto, e eu tenho esse meu direito, e eu como jornalista não quero fazer essa entrevista, eu tenho esse direito também, e eu gostaria da opinião de vocês em relação a isso aí, vocês podem comentar à vontade sobre isso aí, sobre o Alacian, que ele melhore, porque eu já falei isso e vou repetir. Vai chegar um determinado momento que ele vai se arrepender e lá na frente ele vai falar, se eu tivesse a maturidade, com meus 20 anos, a maturidade que eu tenho hoje. Enfim, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Soube que o BAP teve uma conversa com o presidente da CBF, o Sami Chaldi, por telefone, para falar sobre Conmebol, os duelos com Racing, arbitragem. Então, assim, é bom ter esse relacionamento com a entidade máxima do futebol brasileiro, porque o que aconteceu com o Flamengo diante do Estudiantes no quesito arbitragem foi um absurdo. E a CBF ajudou o Flamengo nesse caso, inclusive no dia que o Flamengo deu entrada solicitando cancelamento do cartão do Gonzalo Plata, a sorte, entre aspas, do Flamengo é que o Sami Chaldi estava numa reunião com o presidente da Conmebol e aí o presidente da CBF acabou ajudando o Flamengo na ocasião, porque de fato o que aconteceu foi um absurdo. E para finalizar nosso vídeo, descobri uma informação extremamente interessante. Sócios do Flamengo se juntaram para viabilizar e vão pagar do próprio bolso até 4 ônibus para torcedores do Flamengo viajarem à Argentina para apoiar o time no duelo com o Racing. Só vale mencionar o seguinte, essa ação de custear os ônibus, de pagar os ônibus, partiu dos próprios sócios, que são 6, e não do clube ou da diretoria. Isso não tem nada a ver com o clube ou diretoria, ou seja, o Flamengo não vai bancar nada. Vene, como que eu faço? Eu tenho interesse, eu quero uma vaga nesse ônibus. Eu ainda não sei. Assim que me passarem, eu divulgo aqui e vocês fazem um corre de vocês aí para tentar uma vaguinha nesse ônibus. Com certeza muita gente vai querer uma vaga, porque vai ter a oportunidade de acompanhar uma semifinal de Libertadores e eu espero com o Flamengo classificado à final. Onde vai ser a final?
Tá marcado para Lima, mas a gente trouxe no último vídeo que tem chance de mudar por conta do momento político que o Peru vive. Para onde vai? Nós não sabemos caso mude. A priori está marcado para Lima. Venê, será em Lima? Eu não duvido de nada. A sugestão que eu dou é, você que está se planejando para ir para Lima, não compra passagem agora. Ou compra passagem com aquela possibilidade de ter reembolso, que eu vi muita gente me mandando mensagem falando, ufa, ainda bem que eu comprei com a possibilidade de reembolso. Ou faz isso, beleza? Tamo junto, galera, até o próximo vídeo. Fui!